Eu só queria falar pra vocês que vocês estão no Vida Pós-Créditos. E hoje eu vou falar de A Bruxa de Blair. E aí, tudo bem? Você está no canal Vida Pós-Créditos e hoje eu vou falar sobre o suspense paranormal A Bruxa de Blair. Esse é um filme no estilo meio documentário assim, porque na verdade é um found footage, que é quando você encontra uma câmera e lá tem várias gravações. Então não é uma história assim linear de começo, meio e fim, você assiste essas gravações encontradas e nesse caso é um documentário que 3 jovens estavam fazendo numa floresta. Eles foram acampar, né, para tentar descobrir a verdade sobre a lenda que rola lá em Maryland, né, onde fica essa floresta, sobre a Bruxa de Blair. Esse é um daqueles casos raros de filme de baixo orçamento, mas que acaba sendo um grande sucesso de bilheteria. Os 3 jovens que ficam nessa floresta são Joshua Leonard, Heather Donahue e o Michael C. Williams. Esses são os nomes verdadeiros dos atores, eles usaram os mesmos nomes, eles foram meio que largados na floresta com as roupas deles mesmos, roupas próprias e com algumas anotações só sobre mais ou menos o que eles tinham que fazer. Então assim, não tinha um roteiro muito certo, eles iam improvisando as falas deles e assim a história ia seguindo. Eles só podiam sair de lá se realmente acontecesse algum caso muito extremo, tivesse muito doente ou então entrasse em desespero, porque a situação que eles ficaram, como era no meio da floresta, era realmente precária. Eles tiveram mesmo que acampar, né, nesse lugar e conforme iam passando os dias, a produção ia deixando menos comida para eles. Eles não correram nenhum risco, não foi uma coisa perigosa, mas a ideia era deixar eles bem desconfortáveis para a coisa ficar mais real. As filmagens duraram 8 dias e eles ganharam $1000 por dia, então assim, uma grana muito boa, mas um desafio muito grande que eles tiveram aí para poder executar bem esse filme, né? E o marketing do filme foi feito todo de uma maneira assim como se a história fosse real. Antes mesmo de ser liberado qualquer trailer ou promo sobre o filme, eles criaram um site e esse site não tinha ligação nenhuma com o estúdio, não tinha nada assim de direitos autorais, então parecia tudo muito real, com informações sobre o sumiço desses estudantes. Informações sobre eles, informações sobre a lenda da Bruxa de Blair, tinha também tipo fotos, sabe, coisas encontradas, histórias, e lá tinha um link que era uma página assim de fórum, onde as pessoas podiam entrar e falar se eles achavam que era verdade ou não era. Então muita gente começou a dar relatos de coisas que aconteceram parecidas. Lá você podia ver fotos de mapas, de objetos, tudo coisas assim relacionadas a essa história macabra, né? Porque a princípio eles sumiram e foram dados como mortos. Inclusive, se você entrasse no site do IMDb, lá encontravam informações com o nome dos atores, mas eles dados como desaparecidos. E também os atores, mesmo depois quando o filme foi lançado, não participaram de programas de TV, então eles não tiveram aquele momento de ser uma estrela de Hollywood, não deram entrevistas, nem nada. Não só não teve um tapete vermelho, mas começaram a aparecer novos documentários, relatos, entrevistas, inclusive de familiares deles falando sobre esse desaparecimento. Então, o modo que eles promoveram esse filme era fazendo parecer cada vez mais uma história real. E não só o filme começou a entrar nas rodas de conversa das pessoas, mas como eu falei, começaram a aparecer relatos de gente dizendo que tinham vivido coisas parecidas, que tinham tido experiências com a bruxa, e teve gente querendo entrar na floresta para ajudar na busca pelos corpos desses estudantes. Olha que absurdo. E o que esse filme conseguiu fazer foi assim uma coisa muito legal, porque muitos filmes de terror se apoiam em efeitos especiais, um susto com a trilha sonora, e esse filme não tem trilha sonora, não tem efeitos especiais, ele é todo assim no nosso imaginário. Então, se os atores estavam dentro da barraca e de repente a produção colocava lá o som de crianças brincando no meio da madrugada e eles ouviam e ficavam assustados,
é isso que a gente ouve também. A gente vê exatamente o que eles estão vendo, ouve o que eles estão ouvindo, aquela coisa bem ao fundo, e o resto é a nossa imaginação que cria. E isso que vai construindo o medo, vai deixando a gente cada vez mais aflito sobre o que está à espreita lá nessa floresta. O filme teve 19 horas de material bruto, né, filmados, e ele foi condensado, quer dizer, então foi cortada muita coisa para deixar o filme aí com 1h30 mais ou menos de duração. Agora, muita coisa que ficou de fora foi usada no site que eu falei, ou então nos extras dos DVDs, nesse tipo de material. Como eu falei, os atores não foram mostrados na mídia como atores, né? Parecia que era tudo de verdade a história. Mas depois de um ano que o filme foi lançado, a Heather Donahue apareceu numa comédia romântica com o Jason Biggs, que chama Amor ou Amizade. E depois ela participou também de uma minissérie chamada Taken, produzida pelo Steven Spielberg. Mas até então, muita gente achava que eles tinham morrido. A mãe da Heather, inclusive, chegou a receber cartões de condolências. A Bruxa de Blair não foi o filme que inventou o estilo found footage, na verdade ele foi até bem inspirado por Holocausto Canibal, mas esse foi o filme que trouxe o gênero pro mainstream, né? Depois dele vieram muitos outros filmes aí na onda, que nem Atividade Paranormal, Apollo 18, Chernobyl, Projeto Dinossauro, Área 51 e até filmes fora do estilo de terror, como por exemplo Cloverfield, o Monstro, que vai para uma coisa mais ficção científica, catástrofe, e Poder Sem Limites, que é um filme mais de heróis. E hoje, ó, 20 anos depois, ainda continuam tendo filmes seguindo a mesma linha, como por exemplo Amizade Desfeita e Buscando. A Bruxa de Blair teve uma sequência feita meio que às pressas, que é a Bruxa de Blair 2, o Livro das Sombras. Muita gente não gosta, porque foi feito, que nem eu falei, meio que nas coxas, assim, meio que para capitalizar em cima do sucesso do primeiro. Mas o terceiro capítulo da história, feito mais recentemente, é uma continuação direta do primeiro filme. A gente vê o irmão da Heather indo lá na floresta e tal. Foi filmado em segredo, gerou uma expectativa, mas nem perto da expectativa que rolou com o primeiro filme. Eu achei legal o filme, muita gente gostou e algumas pessoas não gostaram muito porque nesse aparece um pouco a bruxa, né? Então já usa um pouco de CGI, um efeito especial ali, um efeito de computador, que acaba entregando. Eu acho que não precisava, né? Às vezes é legal você manter esse mistério. Os tempos mudaram e o que a Bruxa de Blair fez lá em 99 nunca mais será refeito, porque é o tipo de coisa que não é importante só pelo filme, mas sim pelo impacto que teve na geração, né? Toda a tendência cinematográfica que veio a seguir, tem todo um contexto relacionado à realidade daquele momento. Então podem vir outros filmes tão importantes quanto, mas aquilo que a Bruxa de Blair fez nunca mais vai se repetir.